Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu podcast favorito, o Senenkai BR, uma produção da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. Hoje nós teremos mais um quadro Roda Viva com os grandes mestres. E desta vez nós teremos a honra de conversar com a professora Alice Uchiyama, que falará sobre o tema Oyasama Eternamente Viva. Para compor a mesa de entrevistadores, teremos a presença do Mikhail, do Betinho, e eu também estarei junto com vocês. Todos prontos? Roda a vinheta! Então, hoje estamos aqui com a professora Alice Uchiyama da Igreja Meihakuichi. Sensei, a senhora poderia se apresentar para a gente, por favor? Muito obrigada pelo convite do Senenkai. Meu nome é Alice Masako Yanagie Uchiyama. Sou da Igreja Tenrikyo Meihakuichi. Desde que eu nasci, na verdade, eu pertenço ao Tenrikyo, porque meu avô, na época do meu nascimento, estava fazendo Hinokishi no Dendojo para a fundação da sede missionária. Então, já sabem a minha idade. E também, desde então, venho aprendendo pouco a pouco esse ensinamento maravilhoso. Ótimo. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema Oyasama Eternamente Viva. Sensei, você poderia dar uma introdução a respeito do tema, por favor? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Senenkai foi muito feliz na escolha do tema, por ser atual e pela circunstância que estamos vivendo. Vocês vão dizer por quê? Porque Oyasama Eternamente Viva, ela envolve um período de confronto entre as ideias do ser humano e as ideias, quer dizer, o pensamento divino, justamente devido ao ocultamento físico de Oyasama. Ela se ocultou no dia 26 de janeiro de 1887, e um dos motivos foi instar a salvação, apressar a maturação espiritual dos seres humanos. Então, através do ocultamento físico de Oyasama, foi possível, a Oyasama diz que teve a maior oportunidade de conceder o Sasuke, tornando os mais filhos, então, instrumentos de salvação. Outro ponto importante é justamente o motivo da execução do serviço sagrado, que é a razão da salvação da humanidade. E essa circunstância envolve justamente até que ponto, né, a gente precisa estar sem cogitação humana para seguir o caminho de Deus, né? Então eu acho que esse é o tema eternamente vivo, né? O tema também, além de ser, é sobre a Oyasama Eternamente Viva. Muito bom. Sensei, a senhora falou, né, principalmente a respeito de nós esquecermos as nossas cogitações humanas. Oyasama, ela, na época que ela se ocultou fisicamente, ela sofria muita pressão das autoridades policiais, né? Por isso que o neto dela, Shinnosuke, ele tinha muito medo, né? Ele tinha ainda muito esse sentimento humano de querer proteger Oyasama na figura da avó dele, por isso também que ele às vezes ia contra a intenção de Deus em fazer o otsutomen, né? Em fazer o serviço. A proibição da execução do serviço, de certa forma, se assemelha à situação que a gente está passando hoje, em que a gente não consegue realizar o serviço. Como a senhora interpreta isso? Eu também tenho assistido do grupo do Fujinkai, e eu vi um depoimento de uma filha de uma Okusan de igreja, e que os pais continuam firmes, e ela, até um certo ponto, tentou proibir, mas ela viu que a fé dos pais era maior do que o medo que ela tinha, né? De todo esse período. Então, acho que o respeito que a gente tem pela fé da pessoa, né? Eu acho que essa é uma parte importante também. É lógico que, humanamente, a gente pensa em preservar, cuidar
o que puder fazer pela saúde dos mais idosos. A fé, né? Esse apoio total que a pessoa tem em Deus é maior e mais forte e capaz de vencer qualquer coisa. Eu acredito, assim. É natural. Eu acho que isso aí é caso assim, humanamente, é caso assim da gente de cortar o coração, esse lado humano, né? Dos filhos, dos netos, né? Mas tem o outro lado também, né? Nessa mesma linha de pensamento, né? Existe até em um dos episódios dela, enquanto ela cuidava de um bebê que estava sob a responsabilidade dela, né? Esse bebê ficou muito doente, né? E Oyasama acabou oferecendo em troca a própria vida dela e inclusive das suas filhas, né? Que no final esse bebê foi salvo, né? Eu acho que a Oyasama já vinha demonstrando isso já para todos desde que ela começou a formar sua família, na verdade, né? O exemplo dela. Diz alguns mestres que não é para a gente seguir esse exemplo, mas o espírito com que ela quer salvar uma pessoa, eu acho que isso aí é uma coisa realmente importante. E outro ponto importante é que, como você está falando, que ela vai formando os filhos, há um momento em que, como sacrário de Deus, ela tenta explicar minuciosamente a verdade dela ser sacrário de Deus para o marido Zembe. Porque enquanto ele não estava entendendo, ele acreditava que ela estava sendo possuída, alguma coisa assim, mas tentar explicar para os filhos, ou através do seu modelo, tentar transmitir a verdade, realmente é assim mesmo que eu acredito. Entendi, obrigado. Sensei, na Tenrikyo, a gente acredita que a alma é eterna e que ela continua existindo mesmo após o falecimento. Qual é a diferença da alma de uma pessoa que retornou e de Oyasama que se ocultou fisicamente? Você poderia explicar para a gente melhor? Na verdade, eu acho que a pessoa que deveria explicar melhor são os senseis do Motonori. Mas, assim, dentro do meu conhecimento, é que Oyasama, como alma de Izanami no Mikoto, ela é a mãe universal. E ela não vai renascendo. Quando chegou o tempo determinado, ela vai nascer como Miki Nakayama e reverenciada como Deus Parens Tendeu no Mikoto. Então, não é uma pessoa comum que nasceu e retornou tantos milhões de filhos que foram, nasceram, renasceram. Ela é diferente. Essa é a grande diferença. Sensei, então, continuando com esse ponto a respeito da posição de Oyasama, né? Tanto no Fudesaki quanto no livro Vida de Oyasama, é dito que depois da revelação divina, o espírito de Oyasama era o espírito de Deus Parens, né? Essa mudança que aconteceu do espírito de Miki Nakayama para o espírito de Deus Parens, ela foi uma mudança instantânea, foi algo gradual, e era algo que acontecia assim constantemente a partir da revelação divina, ou em alguns pontos específicos da vida dela, da vida modelo dela? No Fudesaki, já é dito, quer dizer, a boca é humana, mas o espírito é de Deus. Uhum. Então, a partir daquele momento em que quando o Zenbei diz sim, é o momento que ela se tornou sacrário de Deus. Então, a partir de então, posso dizer que naquele momento está dentro da vida de Oyasama mesmo. Então, aqui no momento que o Zenbei fala, concedo-vos Miki, está na página 7, a senhora Miki Nakayama foi estabelecida como sacrário de Deus Pares e com a introdução do Espírito de Deus, expôs a vontade divina e iniciou o derradeiro ensinamento para a salvação do mundo. É isso, pronto. Aquilo que Tsukihei pensa neste momento, a boca é humana, mas o espírito de Tsukihei. Dali para frente, sacrário de Deus. Entendi, Sensei. Tem aquela passagem assim, a respeito do episódio do lago, né? Que ela se aproxima do lago e ela pensa em se jogar no lago, assim.
O que a senhora acha a respeito desse episódio? Eu acho o seguinte, tem na parte do logo em seguida, é que mesmo que ela queira, ela não consegue se jogar. Então esse eu acho um ponto importante para nós, iobocos ou não, o momento que nós somos humanos, né? Então a vida modelo de Oyasama é o modelo para a gente seguir. Então o que vai acontecer? Haverá momentos na nossa vida e que a gente fica assim, quase que perto de uma decisão triste. Mas o que vai acontecer? Se a gente tem um apoio de Deus, a gente não vai conseguir fazer isso. Ou alguma coisa vai segurar para que não aconteça nada de ruim para a gente. Então, senão a gente vai pensar, não, ser missionário de Deus, ser Ioboko, são 1000 maravilhas, não vai ter nada de ruim, vai ser alegre, maravilhoso, mas não é assim. A gente vai passar por obstáculos, vai passar por tristezas, mas haverá, então, a mão de Deus, né, nos apoiando em todos os momentos. É isso que eu acho. E é um exemplo disso. Muito interessante, muito obrigado. Sensei, a senhora, como além de ser professora da vida de Oyasama, é uma professora de português também. Então, é muito interessante quando a senhora cita, relata a parte da história onde existe eu concedo, o sim, de uma forma consensual, né? A palavra consenso é todos concordarem, diferente de maioria, né? Então, quando ele fala que eu concedo, eu sim, são coisas que só aconteceram na Tenrikyo depois que realmente sentiram que todos os corações estavam unidos, que não ia ter nenhuma objeção. Então, nesse sentido, eu acho importante, inclusive no fim esse último capítulo do Oyasama Eternamente Viva, é que Oyasama espera o consenso das pessoas também que estavam, principalmente dos 3, para decidirem fazer o serviço sagrado. Então, o Sim do Zembe representa esse consenso também, porque lembra que tinha os parentes, tudo isso, mas aí, diante de tudo isso, né, ele vai falar assim. Eu acho uma outra coisa importante dentro do Tenrikyo ou da cultura japonesa, a palavra sunao. E esse sunao, para mim, tem o significado de você aceitar as coisas naturalmente. Então, cada um tem o seu eu, mas quando a gente começa a conviver, é importante a gente tentar esse consenso. Por isso eu acho importante mesmo. A senhora falou que Oyasama ela pedia sempre assim, a opinião das pessoas, né? Antes do ocultamento físico, houve aquele momento em que ela pergunta se ela faria a salvação abrindo o portal ou fechando o portal, né? E as pessoas, mesmo sem entenderem que o portal aberto deve ser melhor, né? Como elas não entenderam muito bem, se eles tivessem respondido assim, né, com fechar o portal, com o portal fechado, como será que seria a Tenrikyo? A senhora já chegou a pensar nisso? Então, eu já pensei também, mas acontece o seguinte, as coisas acontecem, Deus já sabia que ia acontecer isso, né? Uhum. E aí, há muitos anos atrás, eu perguntei, mas será que eles não estavam evoluídos suficientemente para falar que portal fechado? Mas existe aí o outro lado, é que as coisas aconteceram já planejado, previamente por Deus, eu acredito. E outra coisa, a Oyasama, por amor aos filhos, de apressar a execução do serviço sagrado, de tentar amadurecer os filhos através da concessão divina, esse portal aberto já é dentro da expectativa divina, eu acredito. Porque Deus já, antecipadamente, eu acho que ele já sabia como os homens pensam, né? Então, Sensei, indo para um lado mais cotidiano, quando a gente fez as perguntas lá no Instagram, as pessoas falaram assim, né, sobre Oyasama Eternamente Viva e sobre o trabalho de divulgação, né? E uma pessoa fez o seguinte questionamento, de que a gente aprende que ao sair para a divulgação, a gente está acompanhando Oyasama no trabalho de salvação, né? Qual que é a postura ideal que a senhora acha
que a gente deve ter para poder acompanhar o Yasama, né? Tanto na forma de agir, quanto na preparação do nosso espírito. Assim, pela leitura das palestras do Chotsam, ele fala a gente ter, como Yoboku, o espírito de salvar o próximo. Agora, eu ouvi de uma sensei que a gente não deve ter, assim, insatisfação nem na ida nem na vinda, na volta. Esse é um ponto importante, né? Por exemplo, você sair insatisfeita ou procurar não acontecer isso, né? Mas eu, pessoalmente, acredito que a gente esperar o momento ideal para a gente sair, para fazer as coisas, eu acho que é difícil de acontecer. É verdade. Né? Então, eu acredito que o importante é a gente pensar quem está precisando da gente, né? Então, a senhora acha que é mais importante ter essa intenção de sair do que propriamente esperar o momento ideal para sair. Mas às vezes nem aparece, né? Pode nem aparecer no dia a dia, né? É verdade. Mas se você pensar, não, aquela pessoa está precisando talvez de mim, né? E depois você pode perguntar para o Oyasama ou para Deus, onde será que é o lugar que eu devo ir? Depois, às vezes, o importante nem tanto querer ajudar no sentido, eu vou fazer isso pela pessoa, mas o fato de você visitar, o fato de você ir e ouvir o que as pessoas têm para falar, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Fazer companhia para o Oyasama, mais do que isso, a Oyasama, ela que vai trabalhar, né? Então, a gente que vai ser acompanhante e pedir com bastante fervor para que ela trabalhe pela pessoa que está precisando, né? Isso mesmo, né? Nessas divulgações, nessas casas que a senhora visita, com certeza a senhora encontra gente que nunca ouviu falar na Tenrikyo e, consequentemente, em Oyasama também, né? Como transmitir de uma forma rápida ou inicial, até uma dica para os próprios associados do Senenkai, o amor que o Oyasama sente, mesmo para aquelas pessoas que estão conhecendo a Tenrikyo pela primeira vez? A senhora tem alguma dica para os jovens missionários aí de plantão? Para os jovens, ou para qualquer pessoa, eu acho que assim, o fato da gente ir para a casa da pessoa, a gente já está levando uma luz naquela casa. E aí, conforme o problema, você pode falar, olha, na minha igreja, na Tenrikyo, é ensinado assim. Mas todo mundo pensa assim, mas lá na minha religião, né, na Tenrikyo, é ensinado que isso que é importante. Aí, de repente, a pessoa vai entender que o que estava pensando, o que é normal na sociedade, pode ser interpretado de forma diferente de acordo com o ensinamento. Então, é difícil, por exemplo, eu acredito, durante anos que eu faço divulgação, a pessoa entender, mesmo a gente ter dificuldade, né? Mesmo quando hoje, a gente tem a cogitação humana, né? Tem os pensamentos mais humanos do que de acordo com Deus. Imagine as pessoas que nunca ouviram falar de Tenrikyo. Ninguém contesta, mesmo com, como é que chama, sendo diferente, a pessoa fala, nossa, a senhora tem razão, é assim. Quer dizer que o ensinamento é verdadeiro. Isso é muito bom. Na opinião da senhora, Sensei, o que a senhora acha que o Oyasama, eternamente viva, fica mais feliz em ver no ser humano, no dia a dia? Eu acho que o Oyasama, na verdade, o mais importante é estar salvando o próximo mesmo. Como os pais amam os filhos, que o Oyasama, como mãe, o que ela gostaria é que os filhos fossem felizes. Então, vendo os filhos um ajudando o outro, porque em toda família, se você tem 2 filhos ou um filho, todo mundo tem o seu problema. Mas, sei lá, se um vizinho ou uma outra pessoa ou um irmão ajuda o outro, eu acho que essa é a maior alegria que a Oyasama deve ter, não sei. Muito legal, né? Talvez esse sentimento mesmo, né? Que todos nós somos irmãos. A senhora colocou o vizinho, o núcleo familiar mais íntimo, mas
talvez seja realmente isso, né? Bem lembrado, não tinha pensado dessa forma. Talvez essa seja a maior felicidade dela, que todos somos irmãos, né? Sensei, a senhora falou que a senhora faz bastante divulgação, né? Eu queria saber, assim, no momento atual que a gente está de Covid-19, como que a senhora está agindo, né? Porque o Yasama, ela ensinou pra gente, né, que tanto o serviço, tanto o Otsutomi quanto o Sasuke, eles salvam, né? De fato, assim, eu acredito que eles salvam, mas quando a gente faz o Otsutomi, assim, eu sinto assim que fica um pouco mais difícil de a gente conseguir atingir o sentimento da pessoa para quem a gente está orando, sabe? Justamente por a gente estar num distanciamento físico, né? Então, de que forma que a senhora acha que dentro da situação em que a gente está, que é a melhor forma que a gente tem de fazer esses trabalhos de salvação e acompanhar o Yasama na salvação? A gente vê os médicos, enfermeiros, todo mundo trabalhando na sua área, mas nós, como Ioboco, a gente deveria estar na frente de trabalho também. Uhum. Mas, como isso já não é da minha alçada, na verdade, fui nas casas. Dentro do meu limite. Se antes eu ia muito mais, né? Mais longe, ou menos. Então, isso aí é de cada um. Uhum. Mas hoje a gente tem, né, WhatsApp, telefone e outras coisas mais. Dentro do limite, dentro do que aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer sim e sem medo. E quanto ao Onegai-Zutome que a gente faz, eu acho muito eficaz também, porque não só fazer o Onegai-Zutome, mas se der, conversar com a pessoa por WhatsApp ou por outras coisas, perguntando do estado, o que a gente está fazendo, para que a pessoa sinta que ela não está só nessa luta de doença física ou espiritual ou emocional, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E eu acho que tem, inclusive, um episódio que reflete muito bem, um episódio da vida de Oyasama que reflete muito bem tudo isso, né, Sensei? Que é aquele episódio que se chama Ao Menos Uma Pessoa, né? Oyasama sempre dizia, não posso passar um único dia sem que salve ao menos uma pessoa. Então, acho que pelo fato dela realmente estar eternamente viva, ela vem salvando as pessoas, independente da situação em que estamos passando mundialmente, na verdade, né? Eu acho que você tem razão o seguinte, você falando isso, salvar uma pessoa, se você não pode fazer o Sasuke, né? Você pode fazer o Onegatsu também, você pode conversar com a pessoa, você pode... Esse espírito de querer fazer alguma coisa pela pessoa, eu acho muito importante, né? Então, independente da idade, independente de qualquer coisa, eu acho que esse exemplo da Oyasama, eu acho muito importante mesmo. De a gente estar com a cabeça sempre ligada e fazer alguma coisa. Hoje eu não consegui sair, mas vou ver se eu consigo fazer isso, por exemplo, né? Então eu acho que realmente foi bem lembrado. Obrigado. E acho que assim, nesse momento que o mundo está vivendo dessa pandemia, né, o famoso Covid aí, a gente vem vendo realmente que talvez tudo isso começou, né, com Deus avisando a todo mundo que realmente era hora de dar uma parada, né, e refletirmos sobre as nossas ações, né. Nós, sendo tenikianos, eu acho que a gente tem que realmente ter a fé e sempre estar amparado o Yasama, né, do nosso lado, para realmente ajudar na salvação dessas pessoas que hoje, infelizmente, o maior problema é essa questão da pandemia, né? Mas a gente sabe que existem outras doenças e aparece diariamente em todas as pessoas, né? Mas amparado sempre nessa questão do Oyasama eternamente viva, que acho que e nesse trecho principalmente do episódio, né, que ela comenta que vai fazer a salvação de uma pessoa, né? Pelo menos uma pessoa, né? Em um dia. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, né? É muito bacana, Mika, essa sua colocação, porque essa pausa, conforme você disse, esse momento, essa pandemia, enfim, aquele que eu sempre falo em enfermidade, faz com que a gente pare e reflita, fez com que a gente redescobrisse muitas pessoas que estavam precisando de ajuda. Mesmo uma pessoa numa condição social pior, que passa fome, um morador de rua,
começou a ter mais atenção das pessoas, o sentimento de solidariedade começou a aflorar mais na sociedade. Tudo isso demonstra, né, o amor, o que está por trás de todas as orientações que às vezes a gente não vai entender no momento, não é, Sensei? É isso muito importante. Inclusive, quando eu fui reler o ocultamento físico da Oyasama, um ponto importante é o nivelamento, né? Nivelarei a Terra. Esse nivelarei é não haver distinção entre ricos e pobres, graduados ou não. Eu acho que, no fim, essa pandemia também mostrou assim, você pode ter o bem material, outras pessoas têm menos ainda, ou você pode ter o bem material, mas está fragilizado psicologicamente. É um momento assim de um apoiar o outro. Outra coisa importante eu achei nessa pandemia também a gente procurar uma convivência familiar, né, melhor, e a gente olhar o interior da gente fisicamente como prédio de onde a gente mora, da casa, tudo isso, o interior da gente, ser humano, né? Então, é um momento de pausa mesmo que Deus está dando. Difícil, não vou dizer que não é assim, realmente... Foi pesado, né? A mão foi pesada. É, pesado. Acho que o Oyasama está tendo bastante trabalho, né, Alice-san? Que trabalho, né? Inclusive, para você imaginar que Giba está assim, com assim, deserto, né? Então você imagina a gente reviver aquele período difícil mesmo de não poder se reunir, executar o serviço sagrado. Isso é uma coisa assim que ninguém ia imaginar que ia acontecer no nosso século, nos nossos dias, né? É verdade, né? Nas escrituras divinas, sempre é relatado períodos com muita dificuldade, doenças muito mais transmissíveis, como a varíola, e a gente sempre que lê, principalmente nós, mais jovens, dentro da nossa imaturidade, a gente acaba tendo dificuldade de imaginar como seria viver numa condição daquela, e parece uma coisa assim tão difícil de acontecer, e de uma certa forma ela está acontecendo, não é? É verdade. A gente está sentindo na carne, na pele, né? O que é tudo isso, né? Eu fico, às vezes, pensando assim, até demais de forma humana. A pandemia, ela tem afetado o mundo como um todo. Aí a gente entra na barreira da linguagem, né? A gente faz os pedidos, faz os agradecimentos sempre em português. A senhora acha que o Oyasama fala todas as línguas, Alissa? Então, eu acho o seguinte, a Oyasama, ela olha o coração. Eu acho que o coração não tem língua, né? Porque só isso explica a razão dos nossos antepassados terem conseguido a divulgação. O que sobra para a pessoa humana na transmissão, na comunicação, é o amor que a pessoa sente pela outra, né? E a Oyasama é puro amor maternal, né? Então é isso. Ela fala e não fala todas as línguas do mundo, né? Legal. A senhora também citou sobre Odibá, né? Um pouco mais deserta por causa do momento em que vivemos. Mas a gente também, aqui, muitos já foram seus alunos e sabem que você já deu muita aula de vida de Oyasama no Brasil, mas também teve a chance de dar a aula diretamente de Odibá. É um sentimento a mais poder ministrar as aulas lá, Sensei? Nossa, nem me fale, mas lá no Dendocho também eu acho o seguinte, quem faz as aulas não é o professor. O professor é um instrumento. Acho que o local tem a sua graça. Eu sempre penso assim. Por isso que eu vejo assim, as graças no Dendocho, as graças em Giba, né? O local é um lugar, o local abençoado por Deus mesmo. Então, a gente é mero instrumento, mas o fato da pessoa estar lá, passando os dias naquela sede, isso já faz com que a pessoa vá sendo abençoada cada vez mais. Mas é impressionante, né? O tema, né? Oyasama eternamente viva. E assim, Oyasama está presente em todos os lugares na realidade, né? Mas é impressionante que realmente quando a gente chega na morada dela, né? Lá
em Odibá, realmente, né? Quando a gente chega e entra num recinto de reverência, o sentimento é diferente, né? A sensação, na verdade, não é o sentimento, né? A sensação da presença dela é diferente, né? Parece que realmente ela está ali naquele local, né? Realmente, a gente sabe que ela está presente conosco, né? No entanto que essa questão da divulgação é muito falado que sempre quando eu, até hoje, desde que eu escutei, eu tenho isso muito comigo quando eu vou para fazer divulgação. Um exemplo muito grande, na verdade, que é o primeiro condutor da minha igreja, né? O Zen Kaicho-san, ele sempre quando ele saía para fazer divulgação, ele saía de carro, né, na época, e ele colocava uma almofada no banco do passageiro, né? E uma vez ele explicou que essa almofada, na verdade, é para o Oyasama, né? Para acompanhar ele sempre na divulgação. Mas então, ou seja, ela está presente em qualquer lugar do mundo, mas quando a gente chega lá, realmente no recinto, a gente sente uma sensação diferente, né? É o calor da Oyasama, né? Que é realmente impressionante, né? Eu acho que é feliz a pessoa que consegue sentir, porque já é uma virtude a mais da própria pessoa que consegue sentir. Nem todo mundo consegue sentir, né? Mas isso porque vai do merecimento de cada um, da felicidade de cada um também, né? Sensei, dentro do cotidiano da senhora, assim, teve algum momento em especial que a senhora sentiu a presença de Oyasama? Não, para falar a verdade, eu acho assim, não posso dizer em que momento, são muitos os momentos, e até hoje, quando eu visito as casas, eu acho que só pode ter sido essa, mas que tenha antecipado, movido tudo na casa da pessoa, para que a pessoa vá melhorando cada vez mais. Eu acho que não é força humana que ocorre nas casas, sabe? Eu acredito que é essa mesmo que trabalha. E na minha vida, a minha vida toda também foi assim, né? É sempre uma guinada no meu destino, da Oesma. Dentro do que o Mika falou sobre o ex-condutor, né, o Zen Kaicho-san da igreja dele, eu aprendi também com alguns veteranos do Senenkai, o Susumu em especial, quando eu estava fazendo missionamento em Botucatu, ele sempre recomendava para que eu desse um passo para trás, logo que batesse a campainha, para deixar o Yasuma entrar primeiro, né? Então, assim, é um exercício meio lúdico, mas que nos ajuda realmente a lembrar, né? Não na cabeça, mas no coração que ela está acompanhando a gente. Tem um episódio do curso estudantil em que a gente sai para fazer a divulgação com os estudantes, com os cursistas, e uma vez a gente visitou uma casa de um senhor acamado, que quase sem movimentos, precisava da esposa para fazer quase todas as necessidades básicas. E essa esposa parecia muito exausta, parecia muito cansada, e falou que a gente poderia fazer oração para o marido acamado. A gente fez a oração, né? No caso eu fiz, porque os estudantes nem todos têm o dom do Sasuke, e ela agradeceu muito. E surpreendentemente, o marido acamado conseguiu agradecer a ela, depois de anos, né? A voz não saía de forma nítida, e ele conseguiu de forma convicta agradecer a esposa, o que a emocionou de uma forma assim fantástica, né? Deu para sentir realmente um calor a mais, um amor no ar, né? Acho que isso também é a presença de Oyasama. E para minha surpresa, teve uma estudante que estava acompanhando que chorou muito, mas um choro desesperado. E eu não consegui compreender no momento, e como a gente estava na casa fazendo a divulgação, acabamos não perguntando o porquê. Chegado no Dendocho, na volta, né, da atividade de divulgação, ela relatou para um ex-orientador dela, que ela tinha muito confiança, que naquele momento ela tinha visto uma mulher de vermelho, né? Uma mulher de vermelho que a todo momento rezava pelo aquele senhor para que ele tivesse aquele momento, né, de gratidão, de amor para com a esposa que cuidava dele. Aí nos faz a refletir, nos faz a pensar, poxa, nesses momentos que a gente consegue entrar naquele consenso que a gente estava falando de sentimento, todos unidos, coração só, eu tenho certeza que eu ia se matar. Mas a senhora acredita que, mesmo quando a gente está com um espírito um pouquinho mais fraco, na correria do dia a dia, a gente vai fazer um osazu, que o Oyasama acompanha todos os osazus que a gente faz? Eu sempre aprendi o seguinte, fazer as coisas assim, quando tudo está
normal, comum, que a gente tem tudo facilitado, é uma coisa. Outra coisa é você fazer na correria. Eu me lembro de um CC que explicou que ele andava de carro, quilômetros para poder fazer o Sasuke quando ele estava sendo treinador de Kotei, que é aquela correria toda. Mas então é assim, eu acho que o Oyasama é ela que trabalha, né? Então, se você faz mesmo na correria, ou mesmo cansado, mesmo sem vontade de ir naquela hora, eu acho que é o seu esforço, é o que você tem naquela hora para doar. Então, eu acho que isso é importante. Porque nem todo dia é dia de sol, né? Muito bom. Sensei, atualmente, dentro do Senenkai, né, ele vem trabalhando muito de uma forma um pouco diferente do que ele veio trabalhando até então, de fazer a divulgação a partir das pessoas próximas, a partir do ambiente em que você está inserido, né, dentro do seu trabalho, dentro do seu convívio familiar, entre os seus amigos, e não só focar em sair para fazer divulgação de porta em porta, né? Nesse dia a dia, né, como que a gente consegue ter a presença de Oyasama, né, ou pelo menos ter o Oyasama dentro do nosso espírito, esse sentimento de querer ajudar o próximo dentro do seu dia a dia, assim. A senhora tem como dar uma... trazer o Oyasama mais perto do nosso espírito? Eu acho que a melhor pergunta, a pessoa que você tem que perguntar mesmo é a Oyasama, né? Perguntar para ela o que eu posso fazer hoje, né, por alguém. Então a resposta vem mesmo à sua frente. Então hoje você vai fazer isso com tal pessoa. Eu acho que o fato de você, por exemplo, estar procurando, buscando alguma coisa é importante. Pode ser até você buscar o estudo do ensinamento, porque às vezes no dia a dia você está, principalmente o jovem, às vezes ele está tão cheio de atividades, assim, de serviço, de outras coisas mais, pequenas coisas como Otsutome, ou um Hinokushin, ou alguma coisa, a gente deixa escapar. Eu vejo assim pelas atitudes de muitas pessoas que às vezes a pessoa não faz aquela divulgação, como é que chama? De boca em boca, ou falando isso, mas essa atitude dela, da pessoa, de querer ajudar, de fazer a coisa, isso aí já é um exemplo da prática do ensinamento, né? O jovem, ou qualquer pessoa, né? Pode fazer isso, né? Eu acho que as atitudes da pessoa já é o meio de divulgação, de estar praticando o ensinamento. Obrigado. Dentro do tema Oyasama Eternamente Viva, o que assim, você acha que o ser humano como um todo poderia fazer para aproveitar mais a presença de Oyasama? Bom, primeiro eu acho que uma das coisas importantes é você fazer o Sasuke. Eu acho que a Oyasama deixou esse tesouro para nós, imprescindível, porque você não sabe, naquela hora, através da Oyasama, a pessoa está recebendo com isso. Então, se eu tenho esse grande tesouro, não faço uso, então acho que a gente está perdendo um pouco, né? Bom, e segundo, que a gente pode estar sempre conversando, pedindo pelas pessoas e praticando, fazendo o serviço sagrado, né? O Otsutome. Como que a gente vai contentar o Oyasama, né? Eu acho que uma das coisas importantes é a gente tentar, eu particularmente, né? Eu tenho que mudar, melhorar, para que possa servir mais as pessoas melhor, para que assim a gente possa fazer as outras pessoas felizes, né? Isso aí acho que é o que a Oyasama gostaria que a gente fizesse, né? É o que eu penso. Você falou que não tá fazendo o Sasuke, que faz o Tsutomu, eu já fiquei mais aliviado. Eu falei, ufa, ainda bem. Mas realmente, o que a Sensei comentou é verdade, né? Esse dom que a gente recebeu, não podemos desperdiçar, né? Temos que estar sempre praticando, né? E salvando o próximo. E de novo, né? Amparado sempre naquele episódio que o Oyasama falou que pelo menos uma pessoa ela salvará todo dia, né?
E através de quem agora? Através de nós, né? Que nós aprendemos, inclusive, que nós somos a madeira usável, né? Na verdade. Quando a senhora fala de falar com Oyasama, né? A senhora insistiu nisso algumas vezes, e realmente é muito interessante, né? Conversar realmente com nossa mãe eternamente viva. Às vezes a nossa mãe mora longe, né? No meu caso, eu moro em São Paulo, minha mãe está em Mogi. Existe o Oyasama que sempre está nos escutando, né? Conheço bem uma moça que talvez tenha aprendido com a senhora. Sempre que tem alguma situação de adversa ou situação de algo a ser decidido, ela escreve até para Oyasama e no altar pede para ajudar na resposta. Foi a senhora que ensinou isso? Não, eu acho que isso aí já é da pessoa, e eu acho que tá certo, porque se você fala eternamente viva, se ela tá viva, então conversar com essa mesmo. E aí ela vai, aquilo que parecia assim, o fundo do poço, ao contrário, é um meio da gente crescer, né? Então esse é o lado que a Oyasama mostra quando a gente conversa com ela, né? Ela mostra o lado verdadeiro, né? E que a gente às vezes não está enxergando. Nos encaminha, nos mostra, nos conduz, né? E a gente só tem que agradecer, né? Muito bom. Sensei, então, para fechar, será que teria como a senhora mandar uma mensagem para os nossos telespectadores? Tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Gostaria de dizer que eu sinto-me honrada, mas na verdade não mereço estar aqui. Mas em todo caso, quero parabenizar o Senenkai por essa oportunidade e dizer às pessoas o seguinte: a gente, pelo que eu tenho visto, se a gente tiver uma fé firme, não há o que temer, né? Acreditar, e eu acredito, né? Que a Oyasama, quando diz assim, eternamente viva, é que o Oyasama, no fim, fala o Sashizo, veja o cotidiano, veja o dia a dia o trabalho de Oyasama. Então, é isso. Não tem com que se preocupar se a gente confiar no trabalho do dia a dia de nossa mãe, Oyasama, de Deus Parens Teonyono Mikoto, e dos exemplos e da proteção dos nossos antepassados. Agradeço a todos, muito obrigada e desculpe muita coisa. Imagina, nós que agradecemos a presença da senhora. Foi uma honra ter a senhora aqui, né? Como o Mikhail Gastinho falou, assim, muito conteúdo, muita tarefa de casa. Eu já tive vários insights, várias ideias aqui de muitas coisas que eu posso melhorar daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sensei. Então, muito obrigado pela disponibilidade e por compartilhar aí seus conhecimentos, histórias e sentimentos com a gente. Muito obrigado. Isso aí, muito obrigado. A senhora comentou que não mereceria estar aqui. A senhora merece muito mais do que estar aqui, porque pode ter certeza que a senhora é um dos grandes exemplos para nós de pessoas do caminho. E foi uma grande honra poder estar hoje discutindo esse assunto tão grande, né? Esse tema tão grande que é o Oyasama Eternamente Viva. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras e pelo bate-papo de hoje. Obrigadão mesmo. Agora, o Momento Leitura com episódios da vida de Oyasama. Ao menos uma pessoa. Oyasama sempre dizia: não posso passar um único dia sem que salve ao menos uma pessoa. Muito bacana o conteúdo que a gente pôde aprender com a professora Alice Uchiyama. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário ou quiser recomendar algum tema para o nosso quadro Roda Viva, você pode escrever algo aqui no YouTube ou no podcast ou entrar em contato pelo Instagram em @seinenkaibrasil. Você também pode nos mandar um e-mail para podcastseinenkaiBR@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado e até semana que vem. Avante Senenkai! Vamos!
Eu comi metadinha, amor. Come a outra metade. Só um pouquinho, Sensei. Betinho, tá dando pra ouvir. Ô, desculpa. Deixa eu... Ainda dá? Ainda dá? Ainda tá dando pra ouvir. Ainda bem que você comeu tudo que a Mitch fez. Deixa um pedaço pra gente. Tá, então eu gostaria de agradecer. Salve, salve, senhoras e senhores. Ô Gui, depois você retira essa parte. Ó, virou editor-chefe agora, Matheus? É o filho palpiteiro.